Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Oh, 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 oh. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Oh, só teu nome é santo. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Quem não temerá, não glorificará teu nome, teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, só teu nome é santo. Bom dia, irmãos, graça e paz. Bom dia, irmãos, graça e paz. A pessoa esqueceu o microfone, detalhe. Espero que vocês estejam aí conectados conosco para mais uma aula, né? Nós não podemos estar aqui fisicamente juntos, mas podemos estar juntos aí no propósito de estudar a palavra, de adorar o Senhor. Antes de qualquer coisa, vamos orar, né? Agradecendo por esse momento e pedindo ao Senhor que esteja nos conduzindo. Ó Pai, obrigado, Senhor, porque aqui estamos. Obrigado, Senhor, porque mesmo nesse momento de pandemia, o teu povo não deixa de se reunir, não deixa de te adorar, de te agradecer e de estudar a tua palavra. Esteja, Senhor, nos dando discernimento, nos dando sabedoria. Usa-me, Senhor, como instrumento teu. E que tudo seja para a tua glória. Em nome do teu Filho Jesus, amém. Bem, irmãos, estou vendo que já tem alguns conectados aqui. Hoje eu estou conseguindo ver os comentários, tá? Então, qualquer coisa, vocês coloquem aí pelo Face, né? Eu creio que
não só os irmãos da Igreja Batista Riviera, como alguém mais de outra congregação ou que é de nenhuma denominação, quiser participar, tá? Pode estar dando um oi aí, né? Bom dia, especial aí a Denise, Malena, Roginelli, Ana Flávia, Valquíria, né? Bom estarmos juntos. Qualquer coisa fala aí. O título da nossa lição hoje, vou pedir ao Augusto, que é o nosso auxiliar, a universalidade da obra de Cristo, né? Romanos 1:18 é o texto base, Romanos 1:18 e 2:12, né? Esse é o texto base dessa lição que nós vamos estudar hoje. Nós vamos estar dando prosseguimento ao estudo da vida de Paulo. Nós começamos na aula passada. Vamos dar uma olhada no texto base? Segundo slide, por favor. Está aí? Diz assim, Romanos 1:18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Romanos 1:18. Né? Esse verbo aí detém, verbo deter. Deter, ele nos leva a fazer parar, fazer demorar. Então, a ira de Deus, ela se revela do céu contra toda, não é contra uns ou contra outros, mas toda a impiedade daqueles que detêm a verdade pela injustiça, que fazem parar, fazem demorar a verdade em prol da injustiça. E Romanos 2:12 diz assim: assim, pois, todos os que pecaram sem lei também perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Está se referindo à lei, né? Lá em Moisés, a lei de Moisés, a Torá, que os judeus, né, obedecem ainda, não que ela não seja válida, tá, gente? A lei, mas ela, como norma, vai até João, né? Velho Testamento e João. Nós vamos entender melhor, depois nós vamos voltar aqui. Eu vou pedir ao Augusto para pôr a página 18, o início da lição 2, a lição que nós estamos. Está escrito aí: das muitas virtudes de Paulo, a maior foi tirar o caminho da situação de seita judaica e transformá-lo no cristianismo, religião universal. O mérito é sempre de Deus, que o chamou desde o ventre. Está em Gálatas 1:15, que nós veremos aí. E que na sua soberania poderia ter chamado outro, mas Paulo não foi desobediente à visão celestial. Põe o próximo slide. O meu ponto está aqui me comunicando que a revista, nós não teremos ela em papel, né? Excepcionalmente, nesse momento de pandemia, nós não teremos ela em papel. Se algum dos irmãos que não consegue acessar, não tem essa facilidade em estar acessando, né, pelo WhatsApp, aí, como nós colocamos no grupo da igreja, pode solicitar aí, joga no WhatsApp da igreja, peça que a gente vai imprimi-la para vocês, assim como eu imprimi a minha para ficar mais fácil. O próximo slide, eu coloco aí, por favor. Está só demonstrando os versículos que já foram falados aí na lição. Que Paulo, ele foi quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Gálatas 1:15. E pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Atos 26:19. Então, Paulo, ele foi chamado, ele tem um chamado, foi separado antes de nascer, né, pela graça. E ele aí remete à lição anterior que nós estudamos. Quem não estudou, gente, quem não viu conosco, pode acessar. Está no site da igreja, né? Está no Face. Aí é só ir lá e olhar da aula passada, tá?
E lá está falando sobre a conversão de Saulo, a conversão que mudou a história. E nessa parte aí, ele está fazendo o Atos 26, esse versículo 19, no capítulo 26, Paulo ele está dando o seu depoimento, ele está fazendo uma defesa e ele faz menção a esse acontecimento que nós estudamos na lição passada, né, que é a conversão onde ele tem um encontro com Cristo, quando ele está a caminho de Damasco, e Cristo lhe aparece e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, esse encontro muda a vida de Paulo. E Paulo diz que não foi desobediente. Ele não foi desobediente à visão celestial. Jesus o manda, o chama, né? E manda ele a uma missão. E ele vai de perseguidor a apóstolo. Né? Aí a gente vai pensando aí, quem quiser participar, para a gente pensar, começando por mim, eu me fiz essa pergunta: tenho sido obediente ao Senhor? Ou em que tenho sido desobediente? Em que ponto que eu tenho sido desobediente? Né? Quem quiser colocar algum comentário sobre isso, fique à vontade. Né? Vamos agora para... Eu vou pedir, colocar aí a página 19. Nós retornamos um pouquinho a lição, e agora que a gente entra realmente na lição 2. O tópico 1, ele vai colocar inicialmente uma seita judaica. Nós falamos ali anteriormente, né? E quando Pedro subiu a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Atos 11, versículos 2 e 3. Pedro foi censurado pela igreja por ter entrado na casa de Cornélio. Aliás, ele dissera a Cornélio que não devia entrar em sua casa e que o fazia por causa de uma visão de Deus. Atos, no caso aí está 11, mas é Atos 10, 28. É dentro do capítulo 10. Queria ver com os irmãos um pouquinho direto aí o texto bíblico em que ocorre isso aí, essa visão de Paulo. Solta o slide aí, o próximo, por favor. Tá, e subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta a fim de orar. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. O próximo. Pode? Segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro. Próximo. A quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido o judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considere comum o imundo. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos a que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Bem, irmãos, aí está a passagem onde Pedro ele vai à casa de Cornélio, que não é judeu. Depois vocês podem acessar novamente, dar uma olhada. Eu aqui no slide tenho alguns versículos, mas todo o capítulo ele vai falando sobre essa passagem. Pedro ele tem essa visão porque ele estava em oração, constante oração. Aí nós podemos vir a nós, né? Quando oramos, nós falamos com Deus, mas também escutamos a voz de Deus. Nós escutamos, não do jeito que era lá, né? Nessa época, né? Ainda essa visão, mas nós temos o Espírito Santo. E está aí, e Deus fala para Pedro: ao que Deus purificou, não consideres comum.
porque o judeu era proibido estar com homens de outra raça, sentar-se com eles, comer com eles. E os primeiros cristãos, que na época era essa seita judaica, né, eles já pregavam Jesus ressuscitado, acreditavam em Jesus, mas ainda não tinham entendido essa universalidade, que Cristo não veio apenas para os judeus, veio para todos. E não basta, eles logo, por isso que no início da lição, nessa página, na página 19, estava dito aí, ó, e quando Pedro subiu a Jerusalém, disputavam com eles que eram da circuncisão. Na minha versão, diz arguíram, né, questionaram. Então, os apóstolos começaram, poxa, por que você foi lá? Você não poderia ir. Né? E Pedro conta sobre essa visão, diz que sobre o que Deus falou para ele. Ao que Deus purificou, não consideres comum. E como o Espírito Santo caiu sobre os gentios. Até o finalzinho, lá no versículo 45, diz assim: admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Mas não parou aí. Mesmo assim, a igreja continuou ainda se dividindo, ainda continuou questionando sobre circuncisão, sobre esses rituais. Atos 15:1, no próximo slide está aí Atos 15:1. Está assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Atos 15:1. Então, os apóstolos, os cristãos, eles que ainda não eram chamados cristãos, os seminaristas, pastores, podem colocar comentário aí, ajudem aí, tá? Podem comentar à vontade, participar, né? Eles se reuniram, eles queriam guardar os ritos judaicos. E Paulo vem, e aí como ele muda, a conversão de Paulo muda a história por isso. Ele entende logo no início o que os judeus dessa época não tinham entendido. É que Cristo veio para todos. Passa o próximo slide, tem um esquemazinho aí. Olhem aí, está aí, o caminho. O caminho é a seita judaica. Né? Os primeiros seguidores de Cristo aí, o caminho, tá aí, seita judaica, e que guardava o quê? Os rituais judaicos, como a circuncisão. Era um ritual lá, costume desde Moisés, né? O ritual. Está na lei de Moisés. E eles pregavam ainda a salvação pela lei, como nós lemos aí em Atos 15:1, que eles chegavam aos gentios, aqueles que se convertiam, e diziam assim: olha, se não vos circuncidardes, não podeis ser salvo. E aí tem o cristianismo, né, que vem, universal, vem através de Paulo. Paulo transforma aí, avança os limites do judaísmo, né? E Paulo começa a pregar que não, que é para todos, judeus e gentios. E ele fala sobre a salvação pela graça, por meio da fé em Cristo. Não salvação por obedecer à lei, por estar dentro da lei. Não que a lei ela tenha sido em vão, mas a lei foi antes de Cristo. Né? Cristo veio e ele se sacrificou. Ele é o sacrifício vivo. Vamos ver na palavra, né? Na palavra aí. É o próximo slide, por favor. Que mais tarde o que Paulo fala, ele fala aí, o rito religioso anula a obra de Cristo. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Gálatas 5:2. Então, ou cristão, ou judeu, ou a salvação pela graça, ou por meio da fé. Próximo slide está aí o versículo que nos mostra aí. Um deles, né? Na lição tem mais alguns. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Porque se nós formos... Porque pela lei eu tinha que fazer isso, aquilo, tinha que sacrificar. Mas Deus, ele veio. Ele mandou o seu Filho, Jesus, que morreu por nós,
e se sacrificou por nós, foi sacrifício vivo. É dom de Deus, não é por merecimento. Próximo slide. Paulo ainda diz que a morte de Jesus ela não pode ser em vão. Olha lá, em Gálatas 2, 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Gálatas 2, 21. Então, a morte de Jesus teria sido em vão se ficarmos na lei, praticando a lei. E Paulo começa aí, né, como missionário que leva aos gentios. Ele mesmo diz que ele é apóstolo aos gentios. Na página 19 ainda, o último parágrafo. Põe para a gente. É bom lembrar isto, porque vivemos tempos em que alguns desejam restaurar o judaísmo em nossa teologia. Símbolos judaicos, festas judaicas, a estrela de Davi, o quipá, a arca, são trazidos para os nossos templos, na página 20. Então, tem sido trazido, começando a trazer rituais que são de antes, né? Então, precisamos estar atento a isso. Né, atento à lei de Cristo, o sacrifício dele. Né? O evangelho ele é para todos. Por favor, o próximo slide. Olha aí, o evangelho é para todos. Romanos 1:18 e 2:12 é o texto base. Vamos voltar. Você tem como voltar lá o segundo slide para mim? O segundo slide. Tá. Deixa eu me achar aqui. Achei. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Romanos 1:18. E assim, pois, todos os que pecaram sem lei também perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Então, o evangelho é para todos. Quem pecaram sem lei, que está fora da lei, que não é judeu, gentios, perecerão. E os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Todos pecaram. Então, e todos necessitam do evangelho. O evangelho não veio só para os judeus. Voltem ao slide, se eu não me engano, é o 12. Tá ok. Estou olhando aqui se alguém colocou algum... Gente, pode comentar. A igreja pode comentar. Comenta aqui, vão interagir comigo, porque a gente pode interagir, é escola. Né? Eu estou esperando aí alguém colocar algum comentário aí, por favor. Vamos lá, o evangelho é para todos. Então, todos carecem. Olha aí, Gálatas 3:22 complementa. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, todos, indiscriminadamente, podem ser salvos. Mas basta o quê? Né? O que é necessário para que sejam salvos? Vamos ver se alguém me responde aí, bem facinho, né? Já que já está escrito aqui, Gálatas 3:22 está dizendo assim, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, mas para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Enquanto eu aguardo ver se alguém vai falar alguma coisa, vamos lá na página 20. Eu queria ler o tópico 2, um pouquinho. Está aí, ó, para o apóstolo, esta universalidade do evangelho com o direito da salvação dos gentios estava predita desde o início da história da salvação, que começa com Abraão, lá como podemos ler em Gálatas 3:8. E ele era o homem que iniciaria esse processo na igreja. Logo mais à frente, um pouquinho, diz assim, o Senhor disse a Ananias que o recém-convertido Saulo era um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Lá em Atos 9:15, o Senhor já diz a Ananias isso. Olha, esse é o meu vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios. E Paulo ele é muito claro
né? E que deve ser para todos, tanto judeus quanto gentios. E ele diz primeiro, por isso Romanos 1:18, Romanos 2:12, Gálatas 3:22, todos pecaram, todos estão em pecado, né? Basta o quê? Para que seja basta crer, né? Para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Basta crer em Jesus. Próximo slide, coloque aí, todos pecaram. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmãos, olha, está aí nos slides para facilitar, porque para dar tempo, né, não ter essa coisa até achar, mas eu peço, é uma sugestão, cada um depois olhe, consulte a Bíblia mesmo, porque a Bíblia é para ser consultada, é para a gente verificar, né, o que tem diferente, realmente está tudo aí, é o que a irmã aqui colocou, então cada um abra sua Bíblia depois, verifique. Eu coloquei alguns versículos, 9, o 10 e o 23. Então está aí, pois todos pecaram e carecem da glória. Não apenas os judeus pecaram. Então Paulo ele vem levantando essa bandeira da universalidade, né? E a graça é para todos. Próximo slide, por favor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? O salário do pecado é a morte, mas então a vida eterna é dom. O que é dom? Está dado, é um presente, é uma dádiva, é um dom gratuito, é de graça. Eu não preciso fazer tal coisa, para receber isso. O que eu preciso? Que eu perguntei um pouco antes, né? Crer. Né? O que eu preciso? É crer. Então, a graça é para todos. E ainda na lição, página 20, finalzinho do tópico 2, diz assim, no último parágrafo, é desejo divino que todos os homens, e não apenas judeus, sejam salvos. E pode ser consultado melhor, vocês podem consultar isso em 1 Timóteo 2, versículo 4. Não é 14, como está aí, é 4. E o tópico 3, ainda nessa mesma página está aí, dizemos, Salvador possível para todos os homens, para evitar a confusão que a frase Salvador de todos os homens traz. Ele é o Salvador possível para todos os homens, mas isso não significa que todos os homens serão salvos. A doutrina que assim afirma se chama universalismo. Então, por isso está aí, ó, o próximo slide está aí, ó. Universalidade, sim. Universalismo, não. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5:20. Então, queria atentar aí para a palavra reconcilieis. Nós precisamos nos reconciliar com Cristo para receber a salvação. Por isso que não é errado falar que é universalismo, essa doutrina que coloca aí, uma doutrina que afirma que Jesus morreu na cruz e redimiu o pecado de todos. Não, está aí novamente no slide. 2 Coríntios 5:20, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. E Romanos 10:13 diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então não é porque Jesus morreu na cruz, independente, todos serão salvos. Não. Ele morreu na cruz para a salvação. Ele quer a salvação de todos. Todos que desejem, que creem, que invoquem o nome do Senhor. Todos. Então, Jesus Cristo morreu para redimir a todos. Mas precisamos crer, precisamos nos reconciliar, precisamos aceitar essa reconciliação. Invocar o nome de Deus.
Não há salvação assim indiscriminada a todos. Ela vem por causa da obra de Jesus. Ela vem como dom gratuito. Mas eu preciso crer, eu preciso me reconciliar, eu preciso invocar, eu preciso aceitar, né? E alguém tem alguma colocação? Irmãos, olha, estou esperando a participação. A Roginelli colocou aqui, ó. A salvação é para todos, mas depende da atitude individual de fé e reconhecimento de Jesus como o único e suficiente Salvador através de sua morte e ressurreição. Muito bem, Roginelli, obrigada pela participação. Realmente, certíssimo, né? Salvação para todos, mas depende da atitude individual de fé e reconhecimento de Jesus como o único e suficiente Salvador através de sua morte e ressurreição. Né? Precisamos crer que Ele salva. Precisa aí de uma atitude. A salvação é para todos, mas ela é individual. Ah, bom dia, tia Leia. Tem mais gente que entrou aqui, né? Renato, Elaine, Patrícia, que eu ainda tem. É Eliane, né? Olha, nem com óculos, ó, tá difícil, gente. E tia Leia, estamos felizes de ver aí, né? E estamos orando. Bem, e aí a gente fica aí para pensar e agir. A revista já traz aí umas reflexões, né, na página 21, lá, para pensar e agir. O Evangelho acabou com as barreiras humanas, declarando que todos são iguais, tanto como pecadores, como objeto da graça de Deus. Por isso a parede de separação entre judeus e gentios foi derrubada. Efésios 2,14 traz lá. Não há mérito e ninguém é melhor do que ninguém. A salvação é obra da graça. Então, se a salvação é... Eu não sou melhor que o irmãozinho que está... Eu não posso dizer que está sentado aqui, mas que está no seu sofá sentado assistindo, né? Ou em frente ao computador. Não sou melhor do que o Augusto, que está ali, nem ele melhor do que eu, apesar dele ter habilidades que eu não tenho, né? Se pedir para eu ir lá fazer alguma coisa, vocês não teriam transmissão nenhuma, não existiria nada aqui funcionando. Mas, então, a graça não é por merecimento, não é porque Paulo, ele fez várias viagens missionárias, ele viveu Cristo, que ele é melhor do que qualquer um de nós. Ele atendeu o chamado dele, do mesmo jeito que nós, cada um tem o seu. Né? Então, nós também temos que, como eu coloquei lá no início aquela perguntinha, será que eu tenho sido obediente ao Senhor? Em que eu tenho sido desobediente ao que Ele tem me chamado? Quantas vezes nós somos chamados para coisas pequenas? Às vezes vem na nossa mente assim, alguém que eu preciso ligar, e aí daqui a pouco eu esqueço o que eu senti no coração, e às vezes é alguém que está precisando de mim, né? Ou sou chamada para fazer algo, como vir aqui, dar essa aula, né? Que eu tentei, que aí você pensa em fugir, pensa em... Ai, Senhor, manda outro. Mas, então, a gente tem que parar e pensar, né? E aí, podem colocar. Oi, Rodrigo. Pode colocar a tua contribuição aí, irmão. Estou vendo. Estou vendo aqui que você entrou. Estamos quase encerrando. A universalidade do Evangelho significa que só há salvação pela graça. Lá na revista, o tópico 2. A universalidade do Evangelho significa que só há salvação pela graça e por meio da fé em Jesus. Efésios 2, 8 e 9. Ninguém pode ser salvo a não ser por Cristo. A Igreja de Jesus precisa de visão evangelística e missionária. Ninguém é salvo por ser bom, mas somente por Jesus. O destino eterno de bilhões de pessoas está nas mãos da Igreja, nas minhas e em suas mãos. Aí, voltando para esse tópico, né, para pensar em agir. Está nas minhas e nas suas mãos. O que nós, como igreja, estamos fazendo? Lembrando que o texto base estava lá dizendo que a ira de Deus
está sobre todos que retêm, que detêm a verdade pela injustiça. Né? Deter é fazer demorar. E quem é a verdade? A verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Algumas vezes, será que eu não estou sendo aí, não estou detendo a verdade, estou fazendo parar, ao invés de levar alguém que eu posso? Então, é para pensar em agir, cada um refletir mesmo no íntimo. E a terceira tópico aí, da página 21, precisamos lembrar que o tema central da pregação da igreja é Cristo e Cristo crucificado. Há muita pregação sociológica e conceitos humanos e igrejas mais preocupadas com sua filosofia eclesiástica e em fidelizar clientes, só do que em anunciar que só Jesus salva. Precisamos evangelizar, pregar mensagens evangelísticas, realizar séries de conferências evangelísticas, distribuir folhetos, falar de Jesus ao mundo. Nunca esquecemos que só Jesus Cristo salva. E aí eu pergunto, nesse tempo, como podemos evangelizar? Como podemos evangelizar? Como podemos trabalhar? Oi, Patrícia, bom dia. Irmã Laodiceia, né? Renato. E a Patrícia está aqui, ó, estou te escutando, trabalhando, ligada na palavra. Né? Como podemos evangelizar? Até mesmo no trabalho, né? Patrícia deve estar aí fazendo uns gostosos escondidinhos, né? Que está aí nessa entrega aí, na tua venda, né? Será que há como evangelizar, aproveitar também para evangelizar? E aí os irmãos podem participar aí, né? Como podemos, nessa pandemia que estamos, como podemos levar o Evangelho, cumprir o ID de Jesus. Aqui fala sobre distribuir folhetos. No momento eu não posso sair à rua distribuindo folheto. A lei, né, porque eu tenho que obedecer a lei do meu município, eu não posso sair e ficar distribuindo folheto. Mas, será que eu não posso mandar o folheto pela internet? Será que eu não posso ligar? Das muitas virtudes de Paulo, a maior foi tirar o caminho da situação de seita judaica e transformá-la no cristianismo, religião universal. Foi através de Paulo que chegou, né, até nós. Claro, se Paulo não se colocasse à disposição, isso não aconteceria? Aconteceria. Aconteceria porque o Senhor levantaria outro, né, se ele fosse desobediente. Mas então o Senhor nos salva e nós podemos nos colocar à disposição. Aqui a Denise colocou aqui, né, nesse tempo que estamos vivendo e a igreja, templo está fechada, nunca chegamos tão longe. Penso que devemos compartilhar e orar. Podemos ligar. Ótimo, Denise, realmente. Nesse tempo que estamos vivendo, nós devemos... A igreja templo está fechada. Mas nós, como igreja, podemos ligar, podemos compartilhar os vídeos, compartilhar a palavra. A igreja não pode parar. O slogan não sei se mas da rede municipal de Macaé, o slogan é: a educação não para. A verdade também não para. A verdade não pode parar. E nós só podemos ser instrumentos para levar essa verdade. Eu acho que eu tenho coisa de 5 minutos. 5 minutos, né? Estou terminando. Estaria mais querendo ouvir os comentários dos irmãos que estão vindo, né? Devagar, tímidos ainda, lembrando que a EBD é para participarmos mesmo. Vocês, irmãos, é para colocar, questionar, ou, quer dizer, questionar qualquer coisa, se eu não souber responder, eu passo aos universitários, né? Eu digo que trago na próxima semana, nosso pastor, né? Passo para ele, para os nossos seminaristas, mas é para questionar, é para colocar, para a gente estudar mesmo, é um estudo, não é para ser pregação, não é para estar só eu falando. Eu estou falando, mas vocês escrevem, digitam, né? Tecla,
Os mais novos vão acabar falando, né? Meu vocabulário, né, não está de acordo com o atual, não. Mas, vamos lá. Então, a gente encerra aí na frase final da lição. Nunca esqueçamos que só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Essa é a verdade. E agora nós queremos orar, né? Vou estar orando para encerrar, orando por cada um de nós. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por aqui estarmos, porque podemos ouvir a Tua voz, porque podemos, Senhor, estudar a Tua palavra, porque o Senhor deu Teu Filho para morrer na cruz por nós, como sacrifício vivo. E assim, Senhor, podermos nos conciliar, nos reconciliar contigo, Pai. Obrigado, Senhor, porque conhecemos a Ti, Senhor, como verdade, como o único caminho, verdade e vida. Porque sabemos que sem Jesus Cristo não há salvação. Ó Pai, que onde estiver chegando a minha voz, que o Senhor possa estar fazendo, Senhor, possa estar falando a cada coração, que o Teu Espírito Santo possa estar trabalhando em cada coração, para que possamos entender que só em Ti a paz, só em Ti a salvação, só em Ti a esperança. Nesse momento de pandemia, nesse momento onde os jornais só passam coisas, só passam problemas, só passa caos, só passa coisas que levam ao desespero, que nós cristãos, possamos compartilhar a verdade que leva esperança, porque nossa esperança está em Ti, Senhor. Ó Pai, obrigado por mais uma vez podermos estar falando contigo. Ó Senhor, leva esperança a cada irmão que está assistindo, leva, Senhor, conforto a cada um que está num leito de hospital. Esteja, Senhor, cuidando dos enfermos. Peço encarecidamente pelos enfermos da Igreja Riviera, né? Cada um que o Senhor sabe, conforte cada irmão, cada parente, amigo, e aqueles que não fazem parte da nossa igreja, mas estão precisando do Teu conforto, que essa palavra chegue a eles e que o Teu Espírito Santo possa estar confortando, abraçando. Ó Deus, perdoe os nossos pecados. Em nome do Filho Jesus, amém. Agora, nós vamos para um pequeno intervalo para após o culto. Algum recado mais? Não, né? Ok, irmãos. Até daqui a pouco. As Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os Teus caminhos. Grandes são as Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os Teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará Teu nome? Ó Rei das nações, quem não Te louvará, pois só Teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará Teu nome? Ó Rei das nações, quem não Te louvará, pois só Teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de Ti.